Mais uma live, direto ao ponto. Espera a galera entrar. Vamos falar um pouquinho sobre mindset, sobre deixa eu vir entrar aí. Fala aí, meu parceiro. E aí, tranquilo? Tá me ouvindo? Agora sim. Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu tirar essa só aqui atrás. Agora sim. E aí, Jovem? Fala comigo. Tamo junto? Ouvindo bem? Ouvindo bem? Tô ouvindo, de boa. Levi, chegou o momento de se posicionar, né? A gente tá falando aí muito sobre mindset, tá falando muito sobre desenvolvimento pessoal, tá falando muito sobre como as pessoas podem fazer para ser exponenciais, mas a gente nunca se posicionou como a gente vai se posicionar hoje. Tô até arrepiado a respeito do que a gente acredita. É lógico que isso pode ser impactante para algumas pessoas. Algumas pessoas podem não gostar e parar de seguir a gente, mas tudo bem. Mas eu estava correndo hoje na minha corrida diária e refletindo sobre a live, sobre o que ela pode trazer de impacto, não só para mim, quanto para você, quanto para quem segue a gente. E me veio a seguinte mensagem na cabeça quando eu estava correndo: você é general e você não arrega para ninguém. Todo arrepiado. E é isso mesmo. Chegou o momento da gente não arregar mais. E hoje a gente vai continuar falando de mindset, mas se você for em Provérbios, é o livro que mais fala de mindset que eu já vi. É um absurdo do quanto esse livro da Bíblia Provérbios fala de mindset. E aí eu estava lendo ontem a minha leitura diária da Bíblia e eu cheguei a Provérbios 30, 28 a 24, que diz o seguinte: no mundo há 4 animais que são pequenos, mas são muito espertos. O primeiro animal, a formiga, que são fracas, mas ajuntam sua comida no verão. O segundo animal, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem suas casas na pedra, na rocha. O terceiro, os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E quarto, as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas nos palácios. E agora eu vou vir falando sobre o que isso tem a ver com o que a gente fala sobre mindset. Por exemplo, vamos começar pelo primeiro animal, sobre as formigas, que são fracas, mas que juntam comida para o verão. Ou seja, Levi, as formigas são pequenas, são fracas, mas elas passam ao longo do ano todo trabalhando e guardando. Trabalham, consomem o que precisam consumir, mas guardam. Trabalham, consomem, mas guardam. A gente já falou muito aqui de que essa quarentena ferrou muita gente, porque muitas pessoas não guardaram nada. E agora está sofrendo os efeitos da quarentena. E se você pegar muitos livros sobre finanças, sobre dinheiro, quase todo mundo fala da importância
de você guardar um percentual do seu trabalho para que você lá na frente possa usufruir quando as coisas não estiveram tão bem. E a gente tem que ser mais ou menos igual as formigas. Não ser preguiçoso, porque o preguiçoso é improdutivo, e esse preguiçoso, ele acaba não produzindo o seu futuro. E quando eu falo preguiçoso, Levi, eu falo daquele cara que ganha bem, mas gasta tudo, porque ele teve preguiça de guardar. E aí, nesse momento agora, que está todo mundo sem dinheiro, a grande maioria dependendo do governo, essa pessoa não tem nada, porque teve preguiça de guardar, ou teve preguiça de trabalhar quando tinha que trabalhar, e pegar essa parte do seu salário e investir em alguma coisa para ter uma renda extra. O segundo animal é os coelhos, que também não são fortes, os coelhos selvagens, mas fazem suas casas nas pedras. Levi, qual é o ambiente que você está parado? Esse ambiente é forte, esse ambiente está alicerçado numa rocha, porque se não tiver, qualquer ventinho, Levi, que vier vai te derrubar. Qualquer sopro que vier vai te derrubar. Mas agora, se o ambiente for forte, se o ambiente estiver fixo em cima de uma rocha, e quando eu falo de ambiente, eu falo de uma mentalidade poderosa. Eu falo de uma mentalidade, meu irmão, inabalável. Se você estiver assim, nada te para. Um ventinho não te para. Uma pandemia não te para. Por quê? Você está fixo na rocha. Você está lá com as suas raízes na rocha. Não está na areia. Na areia, que a grande maioria está, vai vir o vento, vai vir a água do mar, vai te jogar, vai te derrubar. Mas se agora você tiver uma mentalidade, meu irmão, poderosa, uma mentalidade na rocha, uma mentalidade forte, uma mentalidade de uma pessoa que não desiste, apesar das circunstâncias, e continua aprendendo, continua aplicando, continua repetindo, meu irmão, nada vai te derrubar. E aí eu vou para o terceiro animal, os gafanhotos, Levi. Os gafanhotos não tem nenhum líder, mas avançam em bandos. O que eu vi nisso, Levi? A importância do mastermind, a importância da galera que você está andando, e essa galera unida, ela vai te levar ao seu propósito. Vamos lá atrás, quando os caras criaram os Estados Unidos. Eles se juntaram e falaram assim, vamos fazer essa nação a mais próspera do mundo. E é uma das nações mais poderosas do mundo, porque aquele bando de homens tinha um só objetivo, ser uma nação próspera. As pessoas que você anda hoje, que está assistindo a nossa live, essas pessoas, elas têm o mesmo objetivo que você? Têm os mesmos princípios que você? Pensam da mesma forma que você? Se você está pensando, meu irmão, em ser exponencial, não adianta você andar com um bando de lebre, com um bando de hiena. Você é leão, meu irmão. Leão não arrega. Leão anda para frente. Leão não anda com manada. Leão só anda com os seus, que é um grupo forte e fechado. Você não vai regar. Mas agora, se você estiver num ambiente com um grupo de pessoas que só fala merda, um grupo de pessoas que só fala mal dos outros, um grupo de pessoas que faz o mínimo possível para sobreviver, meu irmão, você está com o bando errado. E quando você está com um grupo forte, num ambiente forte, nada pode te parar. E aí eu venho, Levi, opa, quase caiu aqui. Eu venho para o quarto animal, a lagartixa, que qualquer um pode pegar na mão, mas pode ser encontrada nos palácios. Eu tiro isso de onde eu venho, das minhas raízes. Levi, quando eu comecei a minha trajetória, você não é diferente. Eu não imaginava pisar onde eu pisei, onde eu já pisei, falar aqui para as pessoas. Por quê? Apesar de ser pequeno, apesar de você ser pequeno, apesar das suas circunstâncias, se você tiver tudo que eu citei acima, ser um cara que trabalha e guarda, ser um cara com a mentalidade fixada na rocha, ter um grupo de pessoas que anda contigo forte mentalmente, que está com os seus próximos, com os propósitos que você tem, mesmo tu sendo uma lagartixa, você vai se desenvolver e vai pisar nos lugares mais altos que você imaginar. Por quê?
Porque você uniu todas essas características, se aproximou de pessoas que só vão te jogar para cima. Agora, se você não fizer nada disso que eu falei, não poupar, ser preguiçoso, não se fixar na rocha, ter uma mentalidade forte, inabalável. Se você não andar com as pessoas certas, estiver no ambiente certo, andar com o bando errado, e se você ficar com aquele vitimismo, pô, nasci uma lagartixa, qualquer um pode me derrubar, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. Então, esse trecho de Provérbios, Levi, esses 4 versículos, dá uma direção absurda pra gente no dia a dia. Absurda. Isso aqui diz mais, Levi, do que muito livro de autoajuda. 4 versículos. Não demorou muito para ler. Tudo que a gente falou até hoje, Levi, nesses 40 dias, mais ou menos, está nesses versículos. Tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou. Tudo. Se a gente pegar tudo que a gente falou e jogar nesse versículo, está tudo aí dentro. Tudo aí dentro. Mas sabe que as pessoas não leem? De forma simples, entendeu? Mas as pessoas não leem porque a Bíblia é religioso. Ah, não, a Bíblia não. A Bíblia é só para o crente. Meu irmão, deixa de ser tolo. A Bíblia é para todo mundo. Todo mundo que é exponencial já leu. Mesmo que não tenha uma religião. Porque 90% dos caras exponenciais tiraram ensinamentos daqui. Porque tudo que você procura está aqui. Mais atual do que você imagina. Ah, não acredita em mim, não? Pega Provérbios. Lê um capítulo por dia, para tu ver se tudo que fala não é o que está acontecendo. Está mega atual, principalmente sobre finanças. E Provérbios fala muito sobre finanças. Muito. Então, se você pegar esses 4 versículos, Provérbios 30, 24 a 28, tem tudo que a gente falou. Primeiro, trabalhe, poupe, tenha uma mente inabalável, tenha um mastermind foda e não se vitimize. Tá tudo aí. Ontem, quando eu li isso, eu falei, meu irmão, eu tenho que trazer isso para as pessoas, por mais que alguns não gostem. Alguns vão achar que a gente está tentando evangelizar alguém, não tem nada a ver com isso. Mas a gente está trazendo o que tem mais de atual a nível de mindset, a nível de mentalidade. E se você quer ser exponencial, começa a ler Provérbios. Depois fala comigo se eu estou errado. Essa é a minha dica de hoje, Levi. 12 minutos só. Então, Pedro, eu também vou ser bem breve e vou dar o meu parecer sobre isso que você falou. Nessa questão da formiga, ela diz muito para a gente se pagar primeiro. Então, o que acontece? Às vezes a gente pega o nosso salário, o que a gente ganhou, a gente paga tudo e o que sobra a gente se paga. Primeiro, a gente tem que se pagar. Primeiro, a gente tem que pagar para a gente, que é isso aí, guardar um pouco, né? A gente tem que se pagar, a gente tem que ter a recompensa. A gente não pode receber e gastar tudo. Então, a gente tem que ser como uma formiga. A formiga, ela se paga primeiro para depois ela fazer as outras coisas, né? E segundo, quando você fala do coelho construir na rocha, eu fui na casa de um amigo meu, lá no Tabajara, quando eu trabalhava lá em Copacabana. Meu irmão, as casas lá no morro, duvido cair, Pedro. As vigas são na rocha, não tem como. Eu falei com ele, caralho, meu irmão, como é que fura isso aqui? Ele, pô, não tem como, Levi, cair. Ou seja, tá forte. Tem estrutura, né? É que nem uma palmeira. Uma palmeira, quanto mais ela cresce para cima, ela cresce muito mais para baixo. Por isso que muitas No das mínimo o vezes, dobro. por isso que muitas das vezes, quando você fala assim, pô, eu sou tipo uma palmeira, eu envergo, mas não quebra. Ela vai lá no chão. Ela vai no chão, mas ela se ergue de novo. Porque a base dela é forte, né? Ela construiu uma base forte, um mindset renovador, um mindset firme. E o segundo, sobre os gafanhotos na Bíblia, né, eles são devoradores, né? É tido como devorador. Mas em cima do que o Pedrinho falou, que eles agem junto, né? Eles estão juntos, não em união, eles estão em unidade.
né? União é como todo mundo está unido aqui, mas se você tem uma marca determinando o território, quando você abrir, eles vão sair tudo. Quando está unido, não está junto, né? Usou muito bem aí o exemplo aí do pessoal norte-americano aí, que na época eles falaram que queriam fazer a nação mais próspera do mundo, e é até hoje, e as pessoas estão tentando desmistificar isso, mas não vai, né? Porque os caras são patriotas, os caras são É isso aí. unidos, não é que nem aqui no Brasil, que todo mundo desvaloriza o nosso país, as pessoas valorizam mais os países dos outros do que o nosso, não valorizam os nossos commodities, né? As nossas riquezas, enfim, e tão cegas. E por último, a lagartixa é como se fosse... Cara, isso é excepcional, essa coisa de... Eu falei muito, Pedrinho, hoje quando tu falou isso agora aqui, eu comecei a pensar, a gente falava muito, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai chegar a jacaré. Mas a gente É, falava isso no sentido de corpo, beleza, é, mas no sentido de prosperidade, de mindset, você que nasceu uma lagartixa, você pode se tornar um alligator, um maior de todos, né? Indo por esse lado. Você pode ser o mais temido, o mais respeitado, porque quando você é o maior, quando você sabe quem você é e sabe quem é que está dentro de você, não tem para ninguém. é isso aí. Então, muitas das vezes, para isso tudo acontecer, a gente tem que se decepcionar com alguma coisa. Tem que ter uma decepção. Porque quando tem uma decepção, você fica louco, você quer inovar, você tem que fazer alguma coisa para poder, né, tirar aquela decepção da tua cabeça. E eu e o Pedrinho, a gente usa muito o nosso trabalho, o trabalho que nós tivemos, porque é uma experiência, para mim, única, né? Como ele, na época, se sentiu muito decepcionado com algumas pessoas, e com razão, eu também me senti decepcionado com algumas atitudes que foram tomadas, e graças a Deus foi tomada, que era do meu emprego. Então, quando tu fica decepcionado com alguma coisa, meu irmão, tu quer ir à luta, tu quer, pô, não, vou ter que fazer alguma coisa. É que nem o telefone celular, a internet. Os caras se decepcionaram com alguma coisa, meu irmão, a gente vai ter que criar uma coisa muito maior, muito melhor. É isso aí. E a partir do momento que você se decepciona com algumas coisas, você tem que desmaterializar isso. Pô, Levi, mas que isso? Vou dar um exemplo aqui, calma aí rapidinho. Essa máquina fotográfica aqui, Pedrinho, há 15 anos atrás, era ouro. Era ouro. Pô, quem tinha uma máquina dessa aqui, Canon, pô, máquina foda. Quem tinha uma máquina de fotográfica dessa aqui, era foda. Mas o que acontece com essa desmaterialização? Tem tudo aqui no telefone. Uma É, câmera megapixel, sei lá, tem tudo aí. Você vai estar onde? No telefone. Se você quiser uma calculadora, né, de alta definição, que faz cálculos absurdos, eu vou ter aqui no telefone, né? Então, se eu quero uma lanterna, eu não vou comprar, eu tenho aqui no telefone, né? Eu quero entrar na internet, usar alguma coisa, então eu tenho aqui no telefone. Então, a desmaterialização, Pedrinho, é você fazer coisas ficarem numa coisa só, num equipamento só. Você deixar de carregar equipamentos, né? Imagina, eu ter que levar uma máquina fotográfica, um computador, um telefone, se eu posso levar tudo aqui. é, Então, imagine um cara que tivesse um telefone celular dessa maneira aqui na década de 80. Ele seria o cara mais poderoso do mundo, porque ele está com sim. todas as informações ali na mão. E por último, a digitalização, Pedrinho. Então, é o que a gente está fazendo, né? Hoje em dia, claro, é importante, né, o analógico, porque na nossa área
A gente ter o analógico é você ter a experiência do ao vivo, do toque, né? Da percepção da pessoa, do cheiro. Mas muitos bilionários hoje pegaram esse código e que eles têm que sair, né, do analógico e para o digital. Tu vê o Carlos Wizard, o Flávio Augusto, os caras têm as escolas deles, física, mas eles trabalham muito com o mundo digital. Então, isso tudo faz com que você tenha que também entrar nisso. Então, quando o Pedrinho fala da formiga, falou do coelho, né, da formiga, de você se pagar primeiro, né? Do coelho, de você ter uma base forte, né? O gafanhoto, em algumas coisas na Bíblia, é tido como uma praga, alguma coisa, mas vamos ver pelo lado de união, né? de propósito ali, né? Daquilo. E a lagartixa, né? Se você nascer uma lagartixa, você pode se tornar um alligator. Você não precisa ser lagartixa a vida toda, entendeu? Você pode sim estar nos melhores lugares, estar nos palácios, sim, pode pisar sim com a planta do seu pé. Não se emocionar com qualquer coisa, porque, vamos supor, a lagartixa ela é gelada. Então tem coisas que a gente tem que estar firme. A gente tem que estar aqui, como ele falou, como um coelho na rocha. A gente não pode ficar emocionadinho com qualquer coisa. Então, a gente tem que ter uma mentalidade forte. Então, em cima disso tudo, quando você se decepciona com alguma coisa, que você vai inovar, e você desmaterializa isso tudo, e você leva para um campo só, né? Em vez de levar os equipamentos, tu tem tudo num campo só, e você digitaliza isso, os bancos hoje, se eles fossem alugar alguma coisa para botar documento, ia ser um prédio só para guardar documento. Não ia ter como guardar todo um papel. Ou seja, eles digitam ali, deve ter algum lugar que tem alguma coisinha só, mas é tudo digital. Então, com todos esses códigos, o que acontece, Pedrinho? Às vezes as pessoas querem prosperar, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Na igreja se vê muito, tipo, ora pela minha vida financeira, eu também já fiz muito isso. Mas o cara nunca fez um curso de finanças, o cara não lê a palavra, é o livro que mais fala de finanças, onde tem os maiores códigos, né? É uma leitura que é primordial, né? Independentemente de religião, porque 64, mais não sei quantas religiões usam a Bíblia como parâmetro, né? Usam a Bíblia como parâmetro. Então, aqui estão os maiores códigos, né? Sobre finanças, sobre tudo. Sobre casamento, sobre mentalidade, sobre criar seus filhos, sobre tudo. Mas as pessoas negligenciam isso aqui, né? Acham que isso aqui é uma besteira. Porque muitos de nós, né, sujamos isso. Mas eu estou tentando mudar. Tentando não, estou fazendo. Porque quem tenta tenta, não consegue. Quem tenta é o diabo. O diabo está tentando até hoje. Então, eu estou fazendo. E você também. Então, a minha dica hoje é, se você se decepcionar com alguma coisa, o que você está fazendo para poder mudar isso, né? E materialize as coisas, né? Joga para o digital, para a digitalização. Saia um pouco do analógico. O analógico é importante, né? Mas no mundo que a gente está hoje, Pedrinho, daqui um tempo, eu acredito que os carros vão ser que nem aquela família Jackson. Tu vai dar a volta ao mundo em 1h30. Os carros vão estar com uma velocidade absurda. Eu creio nisso. Porque do jeito que está a evolução, então, de repente, os nossos netos, nossos bisnetos vão falar assim, pô, tu tinha um carro mesmo? Existia isso nessa época, carro? Porque vai estar tão avançado as coisas. Já tem geladeira, Pedrinho. Já tem geladeira, que quando você tira o alimento de lá, ela já dá baixa. E já compra automaticamente, já chega na tua casa. Olha só que doideira. Entendeu? Então, a gente tem que estar digitalizado também. A gente tem que ser digital. Então, essa é a minha dica de hoje, meu parceiro. É isso aí. Mais uma live direta ao ponto. Então, poupe,
tem uma mentalidade inabalável, ande com pessoas com o mesmo propósito, tem um mastermind, ande num ambiente de crescimento, não num ambiente de otário. E quarto, independente de onde você vir, você pode chegar a qualquer lugar. Então essa é a nossa dica de hoje. Mais uma live direto ao ponto. Amanhã, 15h08, mais um tema totalmente relevante. Então, galera, até amanhã. Hoje foi bem direto ao ponto. Bem do jeito que a gente gosta. Tamo junto, meu papo. Valeu. Valeu.